Que o Eterno continue nos abençoando. Vamos então a mais uma reflexão no que se diz respeito à palavra do Eterno Criador, o nosso soberano Yahweh. Mas até o presente momento ele tem sim usado de misericórdia para conosco, por isso nós estamos felizes. Eu estava analisando, no dia de hoje, as coisas que têm acontecido nos dias atuais, Essa turbulência que o mundo está vivendo, guerras e rumores de guerras e os homens não se entendem no que diz respeito à vida daqueles que são inferiores na vida social e por aí vai. A grande verdade é que nos dias atuais, nesse mundo capitalista em que nós estamos vivendo, são poucos aqueles que têm condições de ainda conservar o amor para com aqueles que mais necessitam, E eu estava um pouco triste, pesaroso, a respeito dessa guerra que está acontecendo ali no Estado de Israel. E aquele acontecimento ali, aquele sofrimento daquelas pessoas, realmente me encurtou o coração. A gente chega a um tempo que a idade chega e a gente começa a sentir que realmente as pessoas não merecem sofrer tanto como sofrem. Agora, isso acontece, devemos entender que é uma coisa provocada pelo próprio homem, O homem, ele faz tanta coisa errada, tanta delinquência e futuramente chega, o fruto dessas insanidade dessas pessoas, E os inocentes é quem paga, Mas não há o que fazer, isso é a grande verdade. Somente confiar que quando partirmos desse sistema maligno, estaremos sim no mundo perfeito e não lembraremos mais dessas coisas, E eu estava visualizando uma indagação de um sujeitinho no YouTube. Ele tem um canal, um sujeitinho de cor, ele nem é deste país, E ele estava blasfemando muito, contra Yahweh, que eles falam, o Deus da Bíblia, E ele dizia muitas coisas assim baixas, no que se diz respeito a Yahweh, o supremo criador de todas as coisas, E o camarada dizia algo sem contexto nenhum, simplesmente uma ideia pobre e sem conhecimento, a respeito do eterno Criador, Ninguém nunca viu na história, depois que os filhos de Israel entraram na terra de Canaã, a terra prometida, que eles cumpriram a ordenança do eterno Criador, Yahweh Todo-Poderoso,
quando eles cumpriram a ordem, eliminaram aqueles inimigos, não é? Amonitas, Jebuseus, né? Eteus, Ferezeus e por aí vai, aquelas nações pagãs, né? Eles eliminaram porque não tinha outro jeito, né? Tinha que fazer aquilo mesmo, porque se eles não fizessem, eles seriam mortos, eram inimigos ferrenhos, né, dos filhos de Israel. E aqueles que eles eliminaram, eles não tiveram problema nenhum. Mas aqueles que eles desobedeceram, né, os filisteus, e num futuro próximo eles começaram a ser oprimidos, não é, por aqueles indivíduos, não é? E eles estão até hoje aí, nos dias de hoje, em que estamos vendo, não é? Agora eu estava imaginando essas atrocidades feitas contra o povo hebreu, não é? Contra o povo judeu. Não são os palestinos que fizeram isso, e sim aqueles inimigos filisteus desde os dias de Josué, não é? Desde os dias de Moshe, não é? É aquela nação que impera até os dias de hoje, simplesmente com mais modernos, não é? Até hoje eles oprimem os filhos de Israel, simplesmente devido a uma desobediência, né, dos filhos de Israel, e eles estão colhendo até hoje os frutos, não é? E esse cidadãozinho, ele dizia blasfêmias, né, contra Yahweh Todo-Poderoso, que lá no livro de Samuel, Yahweh disse, né, para os filhos de Israel, né, e que o povo que saiu da terra do Egito habitaria em Canaã em paz. Ele dizia que o povo de Israel nunca teve paz, sempre foi perseguido. Sim, naturalmente sempre foram perseguidos devido à sua desobediência, mediante as ordenanças do Eterno, não é? Eles simplesmente colhem até os dias de hoje o fruto da desobediência. Se tivessem feito como o Eterno Criador ordenou, automaticamente não teria isso hoje. Sim, teria lá os palestinos, né? Mas o problema não é com os palestinos, o problema é com esses malignos filisteus, né? Obviamente que atrás desses filisteus aí, desse tal de Hamas aí que simboliza morte, né? Guerra, sofrimento, essas coisas, tá? Isso aí nós botamos lá dos originais hebraicos, né? Automaticamente que atrás disso aí, né, está aí pessoas grandes, né, de outras nacionalidades, né? Esses velhos corruptos e malignos aí do Irã, eles trabalham por trás dessas atrocidades, usando esses fantoches malignos do Hamas, né? E gente grande atrás disso aí. Agora, esses estúpidos, com certeza são, sim, inimigos do povo de Yahweh, né? Inimigo do povo de Israel, né? Agora, se Salomão disse que um fundo chama outro fundo, um erro traz várias consequências, né? Se eu comete um erro grave aí, isso aí gera problemas por gerações e gerações. No caso de Israel, é séculos e séculos, devido a uma negligência, uma desobediência, eles estão pagando por isso, né? E quando eu estava lembrando também
quando eles foram levados para a Babilônia, né? Eles se misturaram lá, os filhos de Israel casaram-se com mulheres babilônicas e vice-versa. E quando eles voltaram, né, lá para Canaã, não é? Eles trouxeram aquela mistura, aquela mistificação de língua, né? Aquela mistificação de origem, né? E eles foram colocados ali, né, politicamente falando, naquela parte, né, ali de Israel, chamado Samaria, né? E ali eles eram um povo assim que não era nem muito aceito, devido a essa mistura genealógica que aconteceu na Babilônia, né? E até mesmo a língua que eles falavam nos dias que Al manifestou-se na forma corpórea, era uma língua misturada. Falava-se o hebraico arcaico, falava-se o aramaico que veio lá da Babilônia, eles tinham muitos ritos babilônicos, eles tinham nomes babilônicos e por aí vai. Isso é o fruto, meu irmão, que se colhe de uma obediência, de uma desobediência, né? Uma vez o Criador, né, ele disse para o profeta Samuel: melhor é obedecer do que sacrificar, né? Não adianta nada fazermos tanta baboseira de sacrifício, orarmos tantos, irmos tanto para essas igrejas aí de pastores vagabundos, corruptos, né? Dançarmos naquele sistema lá que eles fazem, né? E não obedecermos a palavra do Eterno, né? Isso aí não significa nada, né? O profeta já dizia: melhor é obedecer do que sacrificar. E a nação de Israel, devido a esse erro, essa desobediência deles, estão pagando até o dia de hoje, meu irmão, não é? Agora, esse cidadãozinho dizia que esse Deus da Bíblia, ele é muito contradizente, ele fala uma coisa, fala outra, não fala nada. O que está escrito nas Escrituras, para quem tem um entendimento, vai concordar que o Eterno, o Criador, antes dele se manifestar em forma corpórea, ele era condicional. Agora tu pode perguntar: Dirceu, o que é isso, condicional? Condicional é o seguinte, meu irmão: no tempo da primeira aliança da lei, ele colocava condições para as pessoas. Está escrito que era olho por olho, dente por dente, tinha que fazer para receber e por aí vai. Então no tempo da lei, queridos, se as pessoas fizessem as ordenanças, era bem sucedido. Se não fizesse, pagariam, não é? Pagariam pelos seus maus atos, né, no tempo da lei. Quando o Criador se manifestou em forma corpórea, modificou-se, né? Hoje é pela graça do Eterno, né? O que tiver de acontecer nas nossas vidas, vai acontecer. Já está tudo pré-ordenado. Se não cuidarmos da nossa saúde, vamos morrer mais cedo. Se fazermos loucuras, vamos pagar por isso. Se vivermos uma vida digna, de amor para com o próximo, vivermos uma vida na presença de Cristo, né, o nosso eterno Salvador, vamos ser bem-sucedidos. Não é? Essa é a grande verdade. Aqui embaixo, nesse sistema,
humano que vivemos, seja espiritual ou natural, ele deixou para o homem é que comanda, essa é a grande verdade. O que ele tinha de fazer, eu disse para um cidadão, ele já fez, ele não vai fazer mais nada, meu irmão, ele já fez tudo, entendeu? Ele já criou, ele já preordenou, ele fez todas as coisas da maneira correta. Ele deu ordenanças, ele deu vindicação para o homem cometeu delinquência, ele veio, derramou sangue, pagou as culpas da casa de Israel, elegeu os gentios, né? Não é antes da fundação do mundo. Agora, mandou o evangelho perfeito através de um vindicado chamado Shaul. Então nós não temos que fazer nada, meu irmão, já está tudo feito. Temos que viver uma vida santa, digna, na presença do Eterno Criador e para com o nosso próximo. E cuidar do nosso estado físico, emocional, espiritual e vivermos uma vida na direção do Eterno Criador, não é? Não há o que fazer. Uma certa vez um sujeito apelidado pastor disse que eu tinha que pagar o preço. Eu falei, que pagar preço coisa nenhuma, meu irmão. Graça é graça. Que faculdade que tu estudou com essa bobageira de pagar o preço? Vai lá no YouTube e pesquisa o que significa graça. Vai lá. Não está aí a internet que pode ajudar os indoutos? Pesquisa o que é graça, né? Shaul diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não é mérito meu, de pastor, de bispo, de missionária, sei lá quem quer que seja, né? Isso não é mérito de ninguém. Isso é a graça, é coisa sem preço, sem custo, dado pelo Eterno Criador antes da fundação do mundo, que se manifestou nesses últimos tempos, né? Esse Shaul não diz? Antigamente, falou aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias ele tem falado pelo Filho, né? Os últimos dias eram os dias de Shaul, né? Falar pelo Filho é pelo ministério de Filho, ministério salvífico, né? Hoje ele fala também através do Filho, mas não o Filho corpo, o Filho carne, mas o Filho ministério salvífico pregado por Shaul, que impera até o dia de hoje, né? Shaul não disse, aprove o Eterno revelar seu Filho em mim, né? E Shaul saiu pelo mundo pregando o evangelho da graça, que está até o dia de hoje, né? Daqui 500 anos, 1000 anos, 10.000 anos, se tiver um descendente do velho aqui, eleito e predestinado, ele vai ouvir esse evangelho. Esse é o evangelho eterno, meu irmão. Esse evangelho de Shaul não terminou lá nos dias de Shaul. Muitas coisas transcendeu até os dias de hoje. Você quer saber uma? A eleição e a predestinação. Se a eleição e a predestinação fosse somente para aquela era de Shaul, e os que nascerão agora? Esse evangelho é eterno, meu irmão. Tem um sujeito aí que prega evangelho eterno, graça de Deus, como diz ele, terminou no madeiro. Meu irmão, que baboseira sem fundamento, né? A graça do Eterno é antes da fundação do mundo, e no decorrer dos tempos ele foi trabalhando, ele trabalhou com profetas, não é? Depois ele trabalhou com o seu próprio corpo, pregando o evangelho para aqueles que não conseguiram cumprir a lei. Depois ele levou Shaul até o terceiro céu, trouxe essa mensagem maravilhosa da graça, totalmente diferente do evangelho de Yahshua e também dos discípulos, Pedro, Tiago e João, não é? Essa mensagem de Shaul, que veio do terceiro céus, é uma mensagem para os gentios eleitos antes da fundação do mundo, é eterno, meu irmão. Essa baboseira de
de segunda vinda agora. Segunda vinda já aconteceu no ano 70, não é? Eu fico triste quando vejo esses homens que dizem que estudam tanto, não conseguem ver isso. São Mateus, ali 24, Paulo pregando, até mesmo Pedro, que não entendia nada da graça, pregando essas coisas na lei. Isso aconteceu já, queridos. Então essas guerras, essas baboseiras, essas mortandades, essas tristezas que eu sinto devido ao sofrimento dessas pessoas, não é nada mais além da desobediência desses povos, tá? Essa é a grande verdade. Mas que o Eterno nos conforte, né? Que nós possamos entender que o que a pessoa planta, automaticamente ele colhe, é óbvio. E a nação de Israel está sofrendo. Fico muito triste, né, com eles, né? Mas de uma parte eu consigo entender por que essas coisas acontecem. Tá bom, amados? O Eterno, o grande Yahweh, né? Abençoe a todos, abençoe, continue abençoando, né? E Yahusha, né? O Eterno, Criador Yahweh no ministério de Filho, né? Continue nos abençoando. Ainda que este ministério de Filho terminou no ano 70, tá? Hoje, ele é o Todo-Poderoso, tá bom? Que o Eterno, assim, possa continuar nos abençoando. Porque a grande verdade é que nós somos abençoados muito mais do que merecemos. Essa é a grande verdade, tá? Porque nós somos aí um pouco meio fracotões, tá? Se é que existe essa palavra, tá bom? O Eterno abençoe. Vamos parando por aqui, porque já é um novo dia. Entraremos logo mais com um novo vídeo aí, tá bom? Fiquem todos na paz. Estamos sempre atentos aos preceitos do Eterno.